Olá, hoje vamos para mais uma aula e hoje vamos falar sobre a reprodução de seres vivos. Então, quando eu falo em reprodução dos seres vivos, a gente está falando da perpetuação das espécies, ou seja, as espécies elas precisam se reproduzirem para continuar existindo no planeta, certo? Então, se eu tenho uma espécie que ela não tem mais condições de se reproduzir, então eu digo que esta espécie vai entrar em extinção. Por quê? Porque para continuar perpetuando, ou seja, para continuar existindo, a espécie tem que se reproduzir. Caso isso não aconteça, então ela vai desaparecer, né? Vai se acabar aquela espécie na Terra. Então, existe uma grande variedade de formas, de modalidades de reprodução. E isto é interessante porque quando eu tenho várias formas de reprodução, então isso significa dizer que eu tenho uma grande variedade também de seres vivos, certo? Então, nossa aula de hoje, eu vou estar introduzindo a reprodução dos seres vivos e seus tipos. Então, hoje, a gente vai falar desses dois principais tipos aqui. A reprodução assexuada, certo? Essa assexuada tem esse A aqui de negação, que quer dizer, né? Ela não faz troca de material genético. E eu vou ter aqui a reprodução sexuada, que essa a gente já vai ter a troca de material genético entre elas, ok? Então, começando aqui pela assexuada, a gente vê que o processo dessa reprodução é muito simples e rápida, né? Se reproduzem rapidamente, assim como as bactérias, por exemplo. Elas se reproduzem muito rápido, em um pequeno espaço de tempo, em uma meia hora elas se reproduzem muito rápido. Assim como a gente está tendo aí na situação do país e do mundo, o vírus, né? Se reproduzindo muito rapidamente e em pouco tempo. Já na assexuada, esse processo é mais demorado. Demora muito mais, que vai acontecer essa fecundação, vai acontecer esse encontro desses espermatozoides com o óvulo e depois, né, de um longo processo de gestação e de formação do novo indivíduo, aí sim é que vai surgir o novo ser. Então esse processo já é mais demorado na sexuada. Na assexuada, ainda temos também, a gente não tem demanda de parceiros, ou seja, na reprodução assexuada, a gente não vai precisar de um macho e de uma fêmea para que essa reprodução ocorra. Já na sexuada, a gente vai precisar desses seres, o macho e a fêmea, para fazer a troca de material genético, certo? Então, nessa troca de material genético, a gente vai ter uma vantagem que é a variabilidade. A gente vai ter, por exemplo, vou dizer a vocês, uma gata, né? Uma gata, ela teve uma ninhada de 5 filhotes, vamos dizer assim, 5 filhotes. Os 5 filhotes podem ter uma variedade de cores, né? Vai ter uma variedade na cor do olho, uma variedade na cor do pelo, certo? Então, essa reprodução sexual garante variabilidade. Já nesta daqui, ela não vai garantir essa variabilidade. Por quê? Porque eles formam clones e esses clones são idênticos a eles mesmos. Aqui no caso da bactéria, vocês vejam, a bactéria, isso aqui é o material genético da bactéria, e esse material genético ele se multiplicou, né? E nessa multiplicação,
a bactéria ficou com uma parte do material genético de um lado e outra parte do outro lado. Essa bactéria se dividiu e deu origem a duas novas bactérias. Essas duas novas bactérias vão ser idênticas à célula mãe, ou seja, o material genético que estava aqui, está nessas duas aqui e formou-se clones e não teve variabilidade. O que aconteceu nesta reprodução aqui, na sexuada. Nessa sexuada, ainda temos o gasto de energia, né? Para os parceiros se reproduzirem, tem um certo gasto de energia, né? Porque eles vão fazer esforço para que esses gametas, né, como tanto masculino como feminino, se encontrem. Para que haja esse encontro tem um certo gasto de energia. Então, no caso aqui, né, é a reprodução da espécie humana o que vai ocorrer, né? O novo ser que vai nascer daqui, ele vai levar metade da carga genética da mãe, metade da carga genética do pai. Lembre-se, né? As células reprodutoras dos seres humanos, que a gente viu na semana passada, a gente viu que nós temos o óvulo, né, que é da mãe, e o espermatozoide, que é do pai. Então, nós temos sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. E para que ocorra reprodução, esses dois gametas têm que se encontrar. E como eles vão fazer para se encontrar? Né? No caso da espécie humana, eles vão se encontrar através de uma relação sexual. Né? O homem vai liberar espermatozoide na vagina da mulher. Esses espermatozoides vão fazer uma corrida até o útero, né? Atravessam o útero, se dirigem para as trompas. Lá o óvulo vai estar esperando esse espermatozoide. Vai ter vários espermatozoides e apenas um óvulo. Então, apenas um espermatozoide vai fecundar o óvulo. Os outros todos vão morrer, certo? E aí, esse óvulo deixa de ser óvulo e passa a ser uma célula ovo ou zigoto, com a metade da carga genética da mãe e metade da carga genética do pai, como a gente está vendo aqui. Então, esta célula, né, essa primeira unidade de vida do ser, que é a primeira célula que se formou aqui, ela vai passando por divisões celulares, né, se divide em duas, que se divide em quatro, que se divide em seis, e por aí vão se dividindo até chegar ao que somos hoje, ao ser humano completo. E assim ocorre com várias outras espécies de animais, como por exemplo, nos gatos, nos cachorros, nas vacas e assim sucessivamente. Aqui na reprodução assexuada também vai ocorrer em vários outros tipos de seres vivos, né? Nas bactérias, por exemplo, nos vírus, em alguns animais aquáticos, como por exemplo as hidras, os políferos e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai ver ainda as várias modalidades de reprodução dos seres vivos. Então, vocês aguardem mais um pouquinho que eu estarei vindo com essa nova modalidade, ok? Bye, bye! Olá! Continuando com a nossa aula sobre a reprodução dos seres vivos, agora a gente vai ver os vários tipos de reprodução dos invertebrados. Já aproveitando e falando sobre um pouco de evolução, certo? Então, de acordo com a evolução, aqui nós temos, né, os vários tipos de seres vivos e a sequência está de acordo com a evolução, ok? Então, começando pelos primeiros seres vivos, né, os políferos e quinidários, eles têm
reprodução assexuada e sexuada, certo? Aqui nós temos o exemplo dos políferos, que são esses seres parecidos com vasos, né? Eles tanto têm a reprodução assexuada, que é através de brotamento, né? Aqui nós temos o broto. Esse brotinho se desprende, se gruda e tornou-se um polífero adulto. E temos também a reprodução sexuada, através de gametas masculinos e femininos. Como isso acontece? Então, os gametas masculinos são liberados pelo ósculos, que é essa aberturazinha aqui, né, das esponjas, e entram na outra esponja. E assim vai o quê? Ocorrer o encontro do espermatozoide juntamente com o óvulo, e esse óvulo depois sai através dos óvulos também com a água, com a corrente de água, e se gruda em algum abstrato lá e vai se tornar uma nova esponja, certo? Depois a gente tem aqui os platemitos, né? Os platemitos são uma espécie de vermes, eles são os vermes chatos, como a gente conhece. Aí, nesse caso aqui, nós temos as planárias, né? Que são vermes achatados, e eles têm reprodução tanto assexuada como sexuada também. Como ocorre esse tipo de reprodução nas planárias? Então, na reprodução sexuada, né, eles se juntam, os dois órgãos, né, o acasalamento aqui, tá na cauda, se juntam e ali eles fazem a troca de material genético, né? Depois a planária solta uma cápsula, dentro dessa cápsula vão estar as planáriazinhas jovens, certo? Isso aqui é no caso da reprodução sexual. Na reprodução assexuada, as planárias, elas têm um alto poder de regeneração. Então, aonde você corte essa planária, ela vai surgir outra. Então, vamos supor que eu cortei aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, vai surgir uma nova planária. E esse que ficou vai se regenerar. Então, se você cortar no meio, vai surgir uma outra planária, e a que se cortou vai se regenerar. Se você cortar em 3 partes, ela vai se regenerar, e assim sucessivamente. A planária, ela tem um alto poder de regeneração dos seus tecidos, e por isso acontece de surgir uma nova planária de um pedaço dela, ok? Depois a gente passa para os nematemitos, né? Também são vermes, o mais conhecido, né? Aqui nós temos a lombriga, e eles têm fecundação sexuada, ou seja, tem macho e tem fêmea, né? Tem macho e tem fêmea. A fêmea é sempre maior do que o macho. Então a fêmea, ela acasala com o macho através do polo excretor, né? E a coatra, que é esse tipo uma espíncula, tipo uma agulha, que ela introduz, né, na fêmea, e aí elas fazem a troca de material genético. Depois elas soltam os óvulos, né? E esses óvulos vão se transformar nesse novo verme, nematemito. Depois, seguindo a escala de evolução, né? Estamos no quarto, nós chegamos aos molúsculos. Os molúsculos, aqui representados pelo caracol, né? Ele tem aqui as partes do seu corpo, massa visceral, pé e cabeça, e eles têm sexo separado, macho, e a gente vai ter o macho e a gente tem a fêmea. E eles são hermafroditas, né? Tem os dois sexos, então eles auto se fecundam, certo? Então eles têm uma reprodução sexuada, e aqui, ó, na massa visceral a gente vai encontrar, né, os órgãos reprodutores desse animal. Eles auto se fecundam e também
a fecundação é interna. Vai acontecer essa fecundação interna e eles vão, com o tempo, né, de gestação normal, botar óvulos, as larvas, e vai surgir o novo caracol. Né? E eles são hermafroditas. Temos aqui as minhocas, né? No grupo dos anelídeos, nós temos as minhocas, né? Aqueles animais que têm corpo segmentado, a gente estudou isso lá no 7º ano, então nós temos as minhocas. São hermafroditas, né? Tem os dois sexos, o masculino e o feminino, e elas fazem a troca de material genético entre elas, né? Elas fazem sozinhas e também uma a outra elas se juntam e fazem a troca de material genético. Aqui nós temos o clítoris, que é um dos órgãos, aqui é a abertura masculina, né? Então eles introduzem o espermatozoide na fêmea, a fêmea, né? E vão introduzindo, e assim surgem as novas minhocas. Temos aqui os artrópodes, né? Os artrópodes são aqueles animais que têm articulações. E nós temos aqui os insetos, Os insetos, eles têm reprodução variada. Tanto pode ser assexuada como pode ser sexuada, certo? Então, nós temos aqui um adulto, né? Esse adulto põe um ovo, esse ovo, né, eclode e vira uma ninfa. Uma ninfa é um filhote, certo? Então, essa aqui, essa reprodução é o quê? Sexuada, né? Porque material genético misturado, né, aí no ovo. E, por último, dos invertebrados, nós temos quem? Os equinodermos. Os equinodermos estão aqui representados pela estrela do mar. Os ouriços do mar, as estrelas do mar, faz parte desse grupo dos equinodermos. Os equinodermos, assim como as planárias, também têm um alto poder de regeneração dos seus órgãos. Então, ela tem reprodução assexuada e sexuada. E na reprodução sexuada, né, parte do seu corpo se quebra, se fragmenta, a gente pode chamar também de reprodução fragmentada, né, e dá origem a uma nova estrela do mar, como vocês estão vendo aqui. Essa parte aqui que se quebrou, que se fragmentou, deu origem a essa nova estrela do mar. Já a parte que se fragmentou aqui, que estava faltando, ó, surgiu, né, novas perninhas da estrela. Então a estrela do mar, como eu já disse, ela tem alto poder de regeneração do seu organismo e por isso, né, surgem novas planárias. Aguarde só mais um minutinho que nós vamos ver ainda a reprodução dos vertebrados, que são os animais com ossos, né? Aqui a gente viu os invertebrados e sua evolução, né? Os invertebrados são aqueles que não têm ossos. E ainda nesse grupo aqui, a gente tem ainda a reprodução dos micro-organismos, né? Como da bactéria, por exemplo. A bactéria é um micro-organismo e ela tanto se reproduz assexuadamente como sexuadamente. Sexuadamente é por meio de conjugação. Uma bactéria conjuga seu material genético com outro, ou seja, ela doa seu material genético para outra bactéria e assim elas se reproduzem. E tem a reprodução também assexuada, que é aquela reprodução que eu já falei para vocês, que é a rápida, né? Que é em questão de meia hora a gente tem uma grande produção de bactérias, reprodução de bactérias, assim como a gente tem também dos vírus. Então, até daqui a pouquinho que eu vou mostrar ainda a aula sobre os vertebrados, ok? Tchauzinho! Olá, minha gente, então, de volta novamente. Agora vamos falar sobre a reprodução e a evolução dos vertebrados. Então, a sequência continua, certo? De acordo com a evolução. Então, na reprodução
dos invertebrados, começando pelos peixes, né? Então, os peixes, eles são seres aquáticos e têm reprodução sexual. Então, é onde há a troca de material genético, ou seja, o espermatozoide da fêmea vai se encontrar com o espermatozoide do macho. Sendo que nos peixes, né, esse encontro não vai ser no acasalamento, né? Eles não vão ter contatos. Tanto a fêmea como o macho, eles vão soltar seus gametas na água. A fêmea solta os óvulos e o macho solta os espermatozoides. E as correntes de água é quem vão se encarregar deste encontro, né? O encontro desses gametas. Né? Quando esses gametas se encontram, então vão virar larvinhas, né? Os ovos vão virando larvinhas e essas larvinhas vão se transformando nos novos peixinhos. Então, é um tipo de reprodução que a gente também chama de reprodução interna, que é quando, aliás, de reprodução externa, que é quando a fecundação ocorre fora do corpo, né, do organismo, ocorre no ambiente, nesse caso aqui, no ambiente aquático, e também um tipo de reprodução assim meio desvantajoso. Por que desvantajoso? Não tem vantagem, né? Porque, não sei se vocês já assistiram o filme Procurando o Nemo, né, que é um peixe. Os óvulos, juntamente com os espermatozoides, eles tiveram predadores, tiveram outros seres aquáticos que se alimentaram daqueles óvulos e daqueles espermatozoides. E só sobrou unicamente o Nemo. E mesmo assim, depois que eles viram, né, peixinhos pequenos, eles ainda servem de alimentos para outros animais. Então, é um tipo de reprodução que é externa, ocorre fora do corpo do organismo e que pode sofrer predação, né? Pode não chegar a se fecundar. O encontro pode não ocorrer. Temos aqui ainda, ó, os anfíbios. Os anfíbios que a gente tem como exemplo os sapos, né? Então, os sapos, eles têm praticamente o mesmo modo de reprodução, sendo que os sapos, eles têm um contato físico, né, do macho com a fêmea. O sapo, ele corteja a fêmea, quando ele coacha, né, nos lagos, cortejando a fêmea. E a fêmea vai até ele. E lá, né, eles se abraçam, eles não têm contato sexual nenhum interno, mas o sapo abraça a fêmea e fica fazendo massagem na barriga da fêmea, e a fêmea solta os óvulos e ele, o sapo, solta os espermatozoides. E da mesma forma que o peixe, né, é na água, e esse encontro vai acontecer, né, com as correntes de água que vão levar eles a se juntarem. Lá vão se formar também as larvinhas, depois o sapinho de rabo, como a gente conhece, né? O sapo passa por metamorfoses no seu desenvolvimento até se tornar um sapinho adulto, certo? No terceiro grupo dos vertebrados, nós vamos ter os répteis, né? Os répteis, eles têm fecundação assexuada e através de ovos, né? Então, eles são ovíparos, né? É de um ovo que vai nascer o réptil. A gente tem essa fecundação interna, o encontro dos espermatozoides vai acontecer dentro do corpo da fêmea, certo? E esse ovo vai eclodir, conforme vocês estão vendo aqui, e vai surgir o novo réptil. Voltamos para o quarto grupo, nós temos as aves, né? As aves, na época da reprodução, o macho corteja a fêmea e logo depois ocorre o acasalamento. Então,
nas aves, né, tem um namoro, tem um cortejamento, para logo depois acontecer o quê? O acasalamento. E desse acasalamento vai ocorrer o quê? O encontro dos espermatozoides com o óvulo, o encontro dos gametas, certo? Esse óvulo vai fecundar, né, dentro do corpo da fêmea, vai gerar aquele ovo, e esse ovo vai ser posto para fora, né, como as galinhas. A gente tem os ovos, né, e se o ovo tiver fecundado, vai dar pintinho. Se o ovo não tiver fecundado, não vai dar pintinho. Acontece a mesma coisa com esses pássaros aqui, né? Se o ovo não tiver fecundado, vai ter periquitinhos por aí logo logo. E essa fecundação é interna, porém o desenvolvimento desses animais é fora do corpo da mãe, né? É lá dentro do ovo, o ovo é chocado e depois o ovo é colocado, o ovo é eclode e sai a nova ave. Temos tipos de fecundação com ovos, que o ovo se desenvolve dentro do organismo da fêmea e só depois de pronto, que aquele embrião está totalmente pronto para nascer, que a fêmea coloca ele para fora. É o caso dos tubarões, por exemplo. O ovo, né, não é exposto, não vai para o ambiente, fica lá dentro do corpo da fêmea até o desenvolvimento do feto e assim depois é que ele nasce. E agora nós vamos para os mamíferos, né? São assim uma grande espécie de seres vivos, os mamíferos, inclusive nós, né, somos mamíferos. Nós aqui nesse grupo de seres vivos nós temos a reprodução interna, né, que é a nossa, por exemplo, é interna, os gametas, espermatozoide e óvulo se encontram dentro do nosso organismo e o novo ser só sai fora do nosso organismo quando ele está totalmente formado, totalmente pronto para o nascimento, né? Totalmente desenvolvido. Nós temos aqui os ovíparos, que eu já falei, que é aqueles que nascem de ovos, né? E os restantes dos animais, né? A reprodução pode ser interna, né? Muitos animais têm internas, e nos ovíparos a gente vai ver os ovovíparos, que são aqueles que têm o desenvolvimento do ser dentro do organismo. É em ovos, mas é dentro do organismo. E assim, gente, a gente termina falando sobre a reprodução dos animais, né? A gente viu logo no início da aula uma introdução sobre o que é reprodução, a importância da reprodução, que é o quê? É para que a espécie continue a existir. É a perpetuação da espécie. Se a espécie não se reproduz, ela desaparece do planeta, ela entra em extinção. E agora vocês vão aguardar mais um minutinho e nós vamos ver a reprodução vegetal, né? Os processos reprodutivos dos vegetais, ok? Até daqui a pouco, tchau! Ok, minha gente, então vamos finalizar a nossa aula sobre reprodução dos seres vivos, falando agora do reino vegetal e da reprodução desses vegetais. Então, para a gente falar da reprodução dos vegetais, primeiro a gente tem que saber que nós temos 4 grupos de plantas, né? Então, as plantas do planeta Terra, elas foram divididas em 4 grandes grupos, de acordo com o tamanho, né, e as estruturas que essas árvores têm, que essas plantas têm. Então, o primeiro grupo de plantas nós temos as briófitas. As briófitas são as primeiras, plantas a surgirem, né? Elas são as plantas que não têm vasos condutores, né?
eu sempre gosto de dar o exemplo de vasos condutores como se fossem veias, como se fossem os nossos vasos sanguíneos, né? Levando sangue para toda parte do nosso corpo. A mesma coisa é as plantas, elas têm, né? Menos as briófitas, elas não têm esses vasos condutores. Por isso, elas não cresceram, porque elas não têm vasos condutores, então elas se desenvolvem muito lentamente, né? A passagem de seiva nesses vegetais é de célula a célula, sem os vasos. Então, o retardamento do seu crescimento se deu devido a isso. Então, mas falando na reprodução delas, né? Eles têm a reprodução assexuada, né? Aliás, sexuada, através de esporos. Então, as plantas, esse tipo de plantas, elas têm duas fases, né? A fase gametófita e a fase esporófita. A fase gametófita é quando ele não tem ainda esses gametas. E a parte esporófita é quando essa planta começa a produzir esporos. Então, esta planta, né, aqui está ela completa, né? Ela tem, né, as raízes que não são raízes, são rizóides, os folículos que não são folhas, né? E aqui a estrutura de reprodução. Nessas cápsulas aqui vai estar os esporos, né? A cápsula está cheia de esporos. Com o passar do tempo, esses esporos vão amadurecendo, né? E essa cápsula se rompe. E se rompe jogando esporos. E os esporos vão ser espalhados pelo ambiente. E onde esse esporo cair, se o ambiente for propício, né? Porque as plantas, esse tipo de plantas, ele gosta de ambiente úmido. Então, se o ambiente é úmido e é propício, né? Ele vai germinar, ó, e vai dar essa coisinha vai cair aqui dentro do gametófito da planta, que é a parte feminina, isso aqui é a parte masculina, né? A carga masculina, né? Aqui nós temos o gametófito, que é a parte feminina. Esses esporos têm que cair aqui dentro, vai cair, né? Vai fecundar, ó. Aqui é tipo um ovário, vai fecundar, vai fecundando, passando o tempo, ó, vai dar origem à nova plantinha e assim o ciclo continua, certo? Segundo grupo de plantas que nós temos são as pteridófitas. São um pouco maiores do que as briófitas e já tem uma nova estrutura, que a gente chama de vasos condutores. Essas plantas aqui que a gente conhece muito são as samambaias, né? E elas já têm um acessório a mais. Elas já têm raízes verdadeiras, elas já têm folhas verdadeiras e elas já têm principalmente os vasos condutores. Então elas já cresceram um pouquinho mais. E a forma de reprodução delas é parecida com a forma de reprodução das briófitas. Um detalhe que eu esqueci na reprodução das briófitas é que elas dependem da água para a reprodução, né? Porque a água que está aqui dentro é quem vai fazer o encontro desses dois gametas, né? Certo? E a mesma coisa as pteridófitas, elas também dependem da água para a reprodução. Então, as pteridófitas, né, elas são, as mais conhecidas são as samambaias. Aqui nós temos uma folha da samambaia. Por trás da folha dessa planta, se você estiver na sua casa, você pode olhar, né? Se estiver na época de reprodução, ela vai estar cheia desses pontinhos roxos por trás da folha. E isso são, né, os soros, a gente chama de soros. E dentro desses soros vão estar o quê? Esporos, né? Vão estar os esporos. Com o passar do tempo, com o amadurecimento desses esporos, prontos para se reproduzirem, eles vão se romper e vão ser lançados ao ambiente, né? O ambiente vai dar origem a essa plantinha aqui, bem feinha, que a gente chama de gametófito. Dentro desse gametófito vai haver um encontro dos dois
gametas, o masculino e o feminino, que são o gameta anterozoide e a osfera, né? Aqui também tem esses dois, tá, gente? Esqueci de falar. Aqui também tem o anterozoide e a osfera. E vão se encontrar também devido à água, né? Vão dar origem a esse novo esporófito jovem, e esse novo esporófito aqui jovem vai se desenvolver e produzir uma nova samambaia. Então, briófitas e pteridófitas dependem da água para se produzir, tem isso em comum, certo? A diferença entre elas, as pteridófitas são um pouco maiores e as pteridófitas têm vasos condutores, enquanto as briófitas não têm. Passamos para um grupo agora maior de plantas, as gimnospermas. As gimnospermas são plantas bem maiores, né? Já bem mais completas, porque elas têm raízes, elas têm caules, elas têm folhas, porém elas não dão frutos, certo? Elas dão semente, mas não dão frutos. Então, a gente tem aqui como exemplo as araucárias, né? E as araucárias são exemplo das gimnospermas. Então, como elas se reproduzem, né? Essas plantas, elas produzem pinhas, que são um tipo de fruto que a gente conhece. Aqui, ó. Elas estão aqui, essas pinhas vão se desprender do seu cacho, vamos dizer assim, vai liberar, né, essas pinhas, que são as frutas, elas já são independentes da água, elas não vão precisar de água para se reproduzirem, certo? Apenas a semente. A semente tem que estar bem firme, não pode ter um lachão, não pode ter nenhuma fissura nela, porque senão vai o quê? Vai prejudicar o embrião que fica aqui dentro dessa semente, certo? Essa semente vai cair em ambiente propício e vai gerar a nova planta. Agora, chegando ao quarto grupo de plantas, nós temos as angiospermas. As angiospermas, minha gente, são as plantas mais complexas. Por que são as plantas mais complexas? Porque elas são completas de tudo. Essa planta, a angiosperma, elas têm raiz, caule, folha, flor e frutos. Então, a flor é um órgão reprodutivo das plantas, certo? E as angiospermas, elas se reproduzem através das flores. E elas têm várias formas de reprodução, né? Reprodução assexuada, reprodução sexuada, as plantas têm também, tá, gente? Porque você pode, de uma galha de uma planta, nascer outra, não é isso? Então, por isso que elas são assexuada e sexuada. Mas, assim, para acontecer a reprodução sexual, a gente precisa das estruturas da flor. Então, nós temos na flor tanto estrutura masculina como estrutura feminina. Nós temos as anteras, né? Passar para cá para mostrar para vocês as anteras. Aliás, aqui está melhor. As anteras são essas coisinhas aqui, ó, que está aqui dentro da flor, são as anteras, e essas anteras estão cheias de grão de pólen, né? Uma coisinha assim amarelinha que fica ali. E tem o tubo polínico, né? Que é onde esse grão de pólen tem que cair, certo? E tem o ovário, que é essa parte aqui, né? Que é onde ocorre a fecundação. Então, as abelhas, por exemplo, quando estão lá nas flores, procurando o néctar das flores, elas fazem a polinização através dos animais. Tira o grão de pólen das anteras e deixa cair no tubo polínico, né? Que é a parte, o androceu, que é a parte masculina da flor. E esse material entra para o óvulo e se fecunda. Do ovário dessa flor vai se formar o fruto. E por isso que nós temos falsos frutos e frutos verdadeiros, né? O fruto verdadeiro é aquele que se origina do ovário da flor.
O fruto falso é aquele que se origina do receptáculo floral e não do ovário. E nós temos aí como exemplo o caju, a maçã, o morango, né, que são tudo falsos frutos, não são os frutos. Então, minha gente, a gente nas angiospermas a gente tem várias formas de disseminação de fecundação. Pode ser disseminado pelo vento, né, aquelas sementes que saem, que a base se abre e elas são dispersas e voam, como a semente dos ipês, por exemplo, a semente do melão de São Caetano e assim sucessivamente. Nós temos a polinização pelos animais, pelo vento, pela água, né, quando a fruta cai na água e a água está levando, pelos animais, quando, por exemplo, os animais como os macacos e a gente próprio, né, chupa uma fruta, come uma fruta e joga a semente lá naquele local. Se aquele local for um ambiente propício, aquela semente vai se reproduzir, né? Vai dar origem a uma nova planta. Então, minha gente, são essas as formas de reprodução das plantas, né? E principalmente através da polinização, do vento e da fragmentação, que é quando a gente, por exemplo, a cana de açúcar, a gente corta a cana para plantar e daí nasce um novo pé de cana, assim como também do capim e de N plantas que nascem através de mudas, né, de fragmentação. Então, a gente finaliza a nossa aula falando sobre reprodução dos seres vivos, falamos no geral de praticamente todos os grupos de seres vivos, né, que falamos dos vertebrados, dos invertebrados, dos micro-organismos e finalizamos com as plantas. Então, espero que tenham gostado, vou mandar a atividade, como vocês já sabem, né, atividade com perguntas e respostas e até a próxima, tá? Tchauzinho!